Bem-vindos a mais um tópico da nossa disciplina de Química Biológica ou Bioquímica. Nesse tópico abordaremos as enzimas. O que são enzimas? A maioria das enzimas são constituídas de proteínas, mas existe uma classe de enzimas que é constituída de material nucleico RNA. As enzimas são catalisadores poderosos e específicos, catalisam a maioria das reações bioquímicas e aumentam a velocidade da reação. É como se elas auxiliassem a percorrer um menor caminho para a obtenção do produto. Aqui tem um caminho maior em cinza e o caminho mais rápido em amarelo. É como se elas fizessem isso, facilitassem a obtenção do produto. No entanto, as enzimas, elas agem apenas em condições específicas de temperatura e pH, como veremos mais adiante. Aqui veremos algumas aplicações das enzimas no cotidiano. As enzimas podem estar associadas ao diagnóstico de doenças, uma vez que a sua ausência ou mau funcionamento no organismo pode desencadear uma enfermidade. Como que se é visto isso no cotidiano? Em alguns exames laboratoriais, que são capazes de determinar a concentração de determinadas enzimas no plasma. Pois, quando acontece um processo patológico, é normal que haja o aumento da liberação de determinadas enzimas associadas àquela doença no sangue. Outra aplicação é que alguns medicamentos são planejados para interagir com as enzimas, ou seja, inibir algumas enzimas para evitar uma doença, como é o caso do vírus HIV. Todos nós sabemos que esse vírus ele usa o maquinário celular para sobreviver, se replicar e continuar contaminando o organismo, entrando em outras células. Então, ele usa receptores, enzima, transcriptase, integrase, protease para se reproduzir e formar novos viriões e evadir a célula para atacar novas células. E assim ele vai acabando com o sistema imunológico, eliminando cada vez mais as células do nosso organismo. Então, o medicamento Saquinavir, por exemplo, ele é um inibidor de protease, que são enzimas responsáveis pela tradução de poliproteínas virais. Então, como se vê aqui no esquema, o inibidor ele é competitivo, ele vai se ligar ao lugar que o substrato da enzima deveria se ligar, substrato da protease, ele vai se ligar lá e vai impedir, então, a ação dessa enzima. A protease não vai mais conseguir clivar as poliproteínas virais e assim não serão formados novos viriões e acaba com a replicação do vírus. As enzimas também são ferramentas muito importantes na área de engenharia química, tecnologia de alimentos, agricultura. São muito utilizados em processos de fermentação na indústria de alimentos. E aqui eu trouxe esse artigo falando sobre a enzima urease e a sua importância em processos que ela catalisa que vão estar relacionados com a qualidade do solo. As enzimas são melhores catalisadores do que os catalisadores sintéticos. O que é um catalisador? É uma substância que vai aumentar a velocidade de uma reação sem ser consumida durante o processo. Ou seja, ele facilita a interação entre os reagentes, mas no final é recuperado. Assim são as enzimas no meio biológico. Elas geralmente efetuam uma série de interações via forças intermoleculares, como ligação de hidrogênio, ligação de polo, Van der Waals, e com isso elas vão alterando a conformação da enzima, em azul, de modo a promover uma orientação adequada para que no sítio catalítico essa transformação do substrato seja facilitada pelos resíduos de aminoácidos da enzima que estão ali no sítio catalítico. É como se fossem dedinhos orientando as transformações químicas. Com isso, as reações biológicas têm as reações muito rápidas, velocidades muito mais rápidas do que seriam usualmente. Em termos físico-químicos, analisando aqui um gráfico de energia de ativação,
né, versus coordenada da reação, ou seja, o caminho que os reagentes percorrem até o produto, a gente tem que saber avaliar duas questões, né, para entender que ocorreu catálise. A energia de ativação, que é o quê? É a barreira energética necessária a ser rompida para que haja a formação dos produtos, ou seja, o topo dessa curva. Você tem dois reagentes que precisam, numa reação aqui não catalisada, você tem dois reagentes que precisam colidir de forma com orientação adequada, com energia suficiente para formar um produto. Então, se eles colidem, chegam a essa colisão, essa interação, forma-se esse complexo entre os reagentes para chegar ao produto. Aqui, nesse estado de transição, é um momento transitório em que você tem o reagente combinado com outro, você vai ter ligação química se formando, ligação química se quebrando para dar origem ao produto. Então, de modo que conseguimos chegar aí, conseguimos vencer a barreira de energia necessária, então, para a formação do produto. Então, isso daqui, a diferença do estado fundamental aqui dos reagentes até o estado de transição é chamado energia de ativação para ocorrer essa reação. Reações em meio biológico geralmente são exotérmicas, então a gente chama de espontâneas. Por quê? Porque os produtos vão ter menor energia, vão ser mais estáveis do que os reagentes, ok? Agora, analisando então uma reação catalisada por enzima. As reações catalisadas por enzima, elas estão em equilíbrio, elas vão diminuir essa energia de ativação. Você vai ver que a energia de ativação catalisada pela enzima, em azul, né, ela é bem menor e com isso ela aumenta a velocidade da reação. Então, praticamente todas as reações bioquímicas são catalisadas por enzimas. Então, é possível classificar essas enzimas de acordo com as reações que elas catalisam. Isso está relacionado à especificidade das enzimas, ou seja, como cada enzima só é capaz de efetuar um tipo de transformação, essa sua especificidade, né, também se relaciona na forma de nomear, né? As oxidorredutases, por exemplo, promovem transferência de elétrons, né, ou transferência de átomos de hidrogênio. Transferases são reações de transferência de outros grupos. As isomerases, transferência de grupos internos numa mesma molécula de modo a compor isômeros. As ligases são enzimas que são responsáveis por formação de ligações carbono-carbono, carbono-enxofre, né, através daquelas reações clássicas de condensação ou acoplamento. As liases são que vão clivar a eliminação, né, de ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, né? Então, como aconteceria as reações enzimáticas? As enzimas são complexos muito grandes, esse todo aqui, e bem maiores, né, do que a região onde acontece a catálise, né, o sítio ativo chamado, né, um bolsão chamado sítio ativo. Então, geralmente, né, algumas pequenas porções de aminoácidos aqui dessa região vermelha do sítio ativo que serão responsáveis pelo reconhecimento desse substrato e pela interação com esse substrato. Então, por isso que essa é a região do sítio ativo, né, e é a região onde vai acontecer a catálise. E, frequentemente, esse sítio ativo, ele engloba o substrato, que é sequestrado do meio, né, da solução em que ele estava lá no meio celular, no meio biológico. E esse complexo enzima-substrato, interação, né, do substrato com a enzima aqui no sítio ativo, ele é fundamental para a ação dessa enzima. Quais são os elementos responsáveis por uma catálise enzimática? Bom, essencialmente nós temos a enzima, o substrato, e em um determinado momento vamos ter a formação do complexo enzima-substrato, representado pelo topo da curva de energia de ativação aqui da reação catalisada. Nesse momento transitório, você vai ter a interação significativa entre enzima e substrato, ou seja, aminoácidos do sítio ativo catalítico da enzima interagindo com o substrato, de modo que ligações estão sendo quebradas ou formadas, tá? Eles estão interagindo, a transformação química vai acontecer a partir desse substrato. Então, aí começa a formação do produto.
ok? Diminui a energia e começa a formação do produto. Começa a interação para o quê? O produto ser liberado da enzima, ou seja, mais uma energia precisa ser vencida para que esse produto seja liberado da enzima, que tem que ser regenerada. A gente tem aqui um equilíbrio, né? Então, o segundo complexo energia-produto é quebrado para dar origem ao produto e à enzima. Então, a diferença, né, de energia de ativação entre o estado fundamental do substrato até a energia de ativação do maior, né, a maior energia necessária aqui no estado de transição, essa diferença é a energia de ativação. E ela está diretamente relacionada com a velocidade da reação. Quanto menor essa energia de ativação, mais rápida essa reação se processará. As enzimas, elas às vezes utilizam de outras substâncias, como cofatores enzimáticos, para efetuar essas transformações químicas. Então, como se elas dependessem de mais do que só elas, né? Mais do que só os seus aminoácidos do sítio catalítico. Os cofatores, vocês vão ver que eles podem ser moléculas orgânicas ou inorgânicas, tá? E também elas interagem, as enzimas podem interagir também com inibidores, tá? Em vez de elas interagirem com substâncias que favorecem transformação química, que favorecem catálise da reação, elas podem reagir também com inibidores, que são substâncias que vão dificultar a sua catálise, ou seja, vão impedir a sua catálise, tá? Isso também acontece, nós veremos mais para frente. A atividade enzimática depende do pH. Temos aqui um gráfico que relaciona a atividade de duas enzimas, a pepsina e a glicose 6-fosfatase. Essas enzimas têm pH ótimo, pepsina em torno de 2, 1,6, e a glicose fosfatase próximo de 8. E por que essas enzimas apresentam essa atividade associada ao pH? Isso acontece porque o pH ele altera a carga eletrônica de alguns resíduos de aminoácidos dessas enzimas. Logo, essas cargas podem estar associadas às interações eletrostáticas essenciais do sítio ativo com o substrato. E no caso de mudar a carga, né, num aumento de pH ou diminuição do pH, essas interações elas podem estar comprometidas e não vai haver a interação ideal entre enzima e substrato. Além disso, existe outro fator relacionado ao pH ótimo, né? Ele pode estar também associado ao ambiente no qual a enzima costuma ser encontrada. Por exemplo, a pepsina, ela é uma peptidase, isto é, ela quebra ligações peptídicas e ela é encontrada no estômago, que tem um pH ácido, né? Então, ocorre a liberação de ácido clorídrico para digestão e, portanto, o pH ótimo dela é em torno de 1,6, de acordo com o ambiente em que ela está inserida, e vai favorecer a quebra das ligações da proteína, né? As ligações peptídicas da carne ou dos alimentos ingeridos. A atividade enzimática depende da temperatura. Como a gente vê aqui no gráfico, a velocidade da reação está relacionada com a temperatura ótima para algumas enzimas, e essas temperaturas também podem estar associadas com o ambiente que a enzima se encontra, como, por exemplo, temperatura ótima para enzimas humanas em torno de 40 a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano. Já bactérias extremófilas, que vivem em ambientes bem mais quentes, né, fontes termais, já tem uma temperatura ótima próxima do habitat em que ela se encontra, em torno de 80. Além disso, outra relação da temperatura com a atividade está relacionada aos choques efetivos, né, entre as substâncias que compõem a enzima, sítio ativo da enzima e substrato. Então, se você tem uma alta temperatura, você favorece, né, o aumento da probabilidade de interação, né, maior cinética, maior movimento entre as partículas. Porém, se esse movimento for exacerbado, ele pode também desnaturar as proteínas, acabar, né, deformando essa proteína, e ela vai perder sua conformação ativa e aí vai ficar inativa, perde sua atividade.
Como eu havia dito, as enzimas vão depender de alguns cofatores para catalisar determinadas reações. Elas são aglomerados proteicos organizados. Muitas enzimas não conseguem catalisar uma reação sem a ajuda do cofator, que pode ser uma substância não proteica. Os cofatores, eles podem ser substâncias orgânicas, né, ou inorgânicas, e podem estar forte ou fracamente ligados às enzimas. Então, entre os cofatores, que são moléculas orgânicas, o termo coenzima ele é aplicado para aquelas que não estão ligadas covalentemente à enzima. E o termo, né, protéstico, aquelas que são ligadas covalentemente às enzimas. Aqui temos uma tabela que contém íons inorgânicos que atuam como cofatores de metaloenzimas. Esses íons são cobre, ferro, magnésio, molibdênio, como vocês vão ver aqui na tabela. Como que acontecem essas catálises? Bom, as transformações químicas que acontecem no sítio catalítico são praticamente iguais às reações químicas normais. Então, nesse caso, essas enzimas que precisam de ação de íons metálicos, geralmente elas usam esses íons metálicos para se coordenar com o substrato, ou seja, com a espécie que será modificada, que sofrerá transformação química. Geralmente, eles se acoplam interagindo com átomos que têm alta densidade eletrônica, átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio. Então, eles se coordenam a esses átomos, acabam aumentando a reatividade de carbono que estão ligados a esses átomos e deixam eles mais eletrofílicos, mais eletrodeficientes para interagir com nucleófilos. E esses nucleófilos que vão efetuar as transformações químicas, eles estão aqui oriundos de aminoácidos do sítio catalítico da enzima. Então, é como se eles segurassem aqui o substrato, ainda aumentasse a reatividade desse substrato para reagir com nucleófilos que existem no sítio catalítico da enzima. Tá? De modo a promover as transformações químicas e levar à formação dos produtos. É mais ou menos assim. Vocês têm que relembrar conceitos de acidez e basicidade de Lewis, porque os cátions metálicos eles são praticamente ácidos de Lewis, né, que interagem com bases, espécies que contêm densidade eletrônica, né, para doar bases de Lewis. Aqui temos uns detalhes sobre as coenzimas. A enzima mais o cofator que ela precisa catalisar é denominada holoenzima. Esta é ativa. A enzima que teve seu cofator removido é denominada apoenzima. Esta é inativa. E as vitaminas geralmente são coenzimas, tá? As hidrossolúveis E a única vitamina insolúvel que atua como coenzima é a vitamina K. Ela catalisa reações de carboxilação. Aqui utilizei uma tabela para destacar algumas coenzimas que são moléculas orgânicas oriundas de vitaminas essenciais para catalisar certas reações enzimáticas. Então, algumas enzimas precisam de coenzimas, que são as substâncias, né, as moléculas que vão efetuar as transformações químicas no sítio catalítico. Na coluna do meio, a gente tem o destaque do tipo de transformação química que ela catalisa. Por exemplo, a biocina catalisa reações de descarboxilação. A coenzima A é uma coenzima que catalisa a transformação química de transferência de grupo acil. Então, é mais ou menos isso. E aqui na terceira coluna, a gente vai ter o precursor, ou seja, a vitamina que constitui cada coenzima. Por exemplo, a biocina ela é constituída pela vitamina biotina. A coenzima B12 ela é constituída pela vitamina B12. Então, é o precursor sintético, né, que constitui a coenzima. Então, por isso que é importante a gente consumir vitaminas, porque elas compõem a estrutura química de moléculas de coenzima que são essenciais
utilizadas aí por enzimas em catálise de reações biológicas essenciais no metabolismo dos seres vivos.